Tem uma outra informação, quero chamar também a sua atenção. A ditadura cubana anunciou a redução na distribuição de frango para a população. Segundo o regime, os cidadãos que moram no interior da província de Santiago de Cuba receberão apenas 345 gramas por mês. 345 gramas de carne de frango por mês, enquanto os moradores da capital terão direito a 450 gramas. O regramento de alimento e outros direitos básicos é uma prática comum na ilha e as novas regras passarão a valer a partir de amanhã. A escassez de frango, que costuma ser um produto relativamente acessível no mercado cubano, piorou muito nos últimos anos. Além disso, a ilha enfrenta um forte desabastecimento de alimentos, combustível e medicamentos, situação que incentivou uma fuga recorde de seus cidadãos para os Estados Unidos. Antes do frango, a ditadura de Cuba também anunciou a redução do peso do pão, em virtude da falta de farinha de trigo no país. O alimento passou de 80 gramas para 60 gramas. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo. Beraldo, em um dia a notícia é o apagão geral em todo o país. No outro, redução na entrega de carne de frango, 345 gramas por mês. Sabe o que isso representa? Eu fui pesquisar. Quanto pesa um filé de frango? 125 gramas. Ou seja, essa quantidade por mês equivale a 3 filés de frango pequenos. Uma tristeza, não é, Caniato? Veja como uma ditadura comunista pode destruir a vida dos cidadãos do país. E Cuba passa por isso e só não está pior porque milhares e milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de cubanos, ao longo dos anos, das décadas de ditadura, fugiram, sobretudo para os Estados Unidos, e de lá mandam dinheiro, mandam recursos para que seus familiares possam viver de forma minimamente digna. Agora, o que a gente vê é que esse volume de comida disponibilizado pelo governo para os cidadãos cubanos é um volume de fome, ou seja, os cubanos passam fome. E é impressionante que a gente agora tem ouvido nos fóruns mundiais o presidente brasileiro, que se torna aí sempre um interlocutor a favor de Cuba, a favor da Venezuela e de outros países, se diz muito preocupado com a fome, que a fome é fruto da ganância dos ricos, que a classe média que fica aí gastando dinheiro para ter 2 televisões, 2 carros, tudo isso já foi dito. Só que na hora de defender um governo autoritário que deixa a sua população faminta, nenhuma palavra de apoio e defesa da população. Sempre um carinho e um afago ao ditador. Mesma coisa com Nicolás Maduro. Então, a gente vê que o campo da esquerda nos governos do mundo em que eles assumem o comando e se tornam autoritários, eles só produzem desgraça, eles só produzem fome, só produzem miséria. Cuba, cada vez mais, é o exemplo do fracasso de um modelo de governo que tem que ser extinto do mundo e não replicado. Você, Mota, mais uma vez Cuba no noticiário aqui em Os Pingos nos Is, agora cubanos precisando rebolar para administrar 345 gramas de frango por mês. Eu fico pensando na loucura, né? Como você dividir isso em uma família? Claro, eles devem ter outros mantimentos, mas assim, isso muitas vezes falta para uma refeição, né? Minha primeira reação quando eu li essa notícia foi pensar, olha, 345 gramas é um peso bom, é mais ou menos o tamanho do bife que eu costumo comer. Aí eu percebi que não é bife, é carne de frango, opa! E aí eu percebi que são 345 gramas por mês. Aí temos um problema. Eu queria contar aqui uma história que muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe que os Estados Unidos têm uma base militar em Cuba. É uma base que fica num lugar chamado Guantánamo Bay. É a única base que os Estados Unidos têm em um país socialista. Ela existe desde 1903.
ela é resultado de uma guerra que os Estados Unidos travaram com a Espanha, que era grande potência colonial. Os Estados Unidos venceram essa guerra e ganharam como prêmio o território de Guam, no Pacífico, o arquipélago das Filipinas e a ilha de Porto Rico, que ainda é uma possessão americana. Os Estados Unidos poderiam também ter ficado com Cuba, mas quando a guerra acabou, os Estados Unidos retiraram as tropas e Cuba se tornou independente. Então, deixa eu repetir só para ficar bem claro. Cuba só é um país independente graças aos Estados Unidos. É um pequeno detalhe que a turma da esquerda se esquece de contar. Por isso, a base de Guantánamo ainda está lá em Cuba, para que ninguém esqueça que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Pois é, muita gente tenta imputar a culpa por essa situação de Cuba aos embargos que foram impostos pelos Estados Unidos, né, Dávila? Mas é preciso considerar muitos outros aspectos que não têm nada a ver com os Estados Unidos quando a gente olha para essa situação deplorável, né? Essa situação deplorável, Caniato, falta de eletricidade, falta de alimento, é fruto de uma ditadura comunista. Uma ditadura comunista que vem torturando a sua população para manter vivo um regime. Um regime que, na verdade, é a ilha privada da família Castro, desde a Revolução Cubana. O pior, Caniato, é que a história mostra que nenhum país que se tornou ditadura comunista acabou dando certo. Aqueles que se deram melhor foram aqueles que acordaram para o fato de que sem abertura comercial iam morrer de fome, como a Coreia do Norte, como Cuba e como a Venezuela. E o que aconteceu? A China, por exemplo, que também é uma ditadura comunista, entendeu que era preciso seguir o exemplo daqueles países que conseguiram enriquecer, o caso da Coreia do Sul, e resolveu ingressar no comércio internacional. Agora, país que mantém ditadura comunista e se fecha para o mundo, vira um país de miserável. É isso que está acontecendo em Cuba. Não tem nada a ver com embargo, tem a ver com atitude. Porque Cuba poderia, depois de viver durante tantos e tantas décadas de mesada da antiga União Soviética, quando o Muro de Berlim caiu, né, lá em 1989, Cuba poderia ter seguido o exemplo de uma outra ditadura comunista, que é o caso da China, e entender que era preciso abrir o seu comércio para, pelo menos, manter a população vivendo dos frutos da prosperidade. Mas isso não ocorreu. Ou seja, Cuba escolheu a pior das escolhas, a ditadura política e a miséria econômica.